o que é candidato escadinha, né? O que significa aí candidato escadinha, né? Isso existe? É uma linguagem jurídica, né? É um conceito jurídico? Bem, antes, só para a gente lembrar aqui, para a gente entender o conceito de candidato escadinha, a gente tem que compreender o conceito de quociente eleitoral. A gente tem diversas aulas aqui, vou deixar alguns links aqui encartado aqui nesse vídeo, mas a gente faz uma breve revisão bem rápido para a gente ir direto ao ponto, né, e entender o que significa um candidato escadinha. Afinal, o que seria esse candidato escadinha? Bem, a gente já falou lá nas aulas de quociente eleitoral, depois dá uma olhada aqui, mas só para revisar bem rápido, para a gente entender o que é o candidato escadinha. No sistema proporcional, deputados e vereadores, né, senador, só lembrando, não é cargo proporcional, a gente, para entender qual vai ser o sistema de ocupação de cadeira no parlamento, para esses cargos aqui, a gente tem que conjugar duas votações. Primeiro, a gente tem que ver a votação coletiva do partido, então, quantos votos todos os candidatos do partido teve. Depois é que a gente vai ver o desempenho individual do candidato, né? E isso se traduz no chamado quociente eleitoral. O que é o quociente eleitoral? Quociente eleitoral é a quantidade de votos que um partido tem que ter para ocupar uma cadeira. Então, se o quociente eleitoral é 10, né, o partido vai ter uma cadeira a cada 10 votos. 20 votos, 3 cadeiras, 30 votos, 3 cadeiras e assim sucessivamente, como no sistema de pizza, né? A gente tem uma pizza que custa R$80, se ela tem 8 pedaços, cada pedaço vale R$8. Tá, e como é que eu faço para calcular esse quociente eleitoral? O quociente eleitoral ele é dado pelo número de votos válidos, e aí só vale voto válido, tem que retirar o voto em branco, o voto em nulo, o voto anulado subjúdice, né? Dividido pelo número de cadeiras. Com isso eu vou ter o quociente eleitoral. Levando lá o conceito da pizza, número de votos válidos, né? Seria a quantidade total de votos válidos, excluído aí o que seria os votos anulados subjúdice e voto em branco, tá? Vamos trazer aqui um exemplo prático disso aí. Então, supondo que eu tenho um município com 60 mil votos válidos, então, lembrando, se é 60 mil votos válidos, provavelmente, obviamente, eu vou ter uma população maior do que 60 mil e, obviamente, uma população maior, quantidade de eleitores maior do que 60 mil, porque 60 mil já é o refino, né? Só são os votos válidos. Dividido pelo número de cadeiras naquele município, naquele parlamento ali, que a gente tem como exemplo aqui 10 cadeiras. Então, 60 dividido por 10 daria 6 mil votos, ou seja, a cada 6 mil votos, o partido vai ter direito a uma cadeira. Se o partido tiver 12 mil votos, 2 cadeiras. 18 mil votos, 3 cadeiras e assim sucessivamente. A gente não vai revisar tudo sobre quociente eleitoral, mas para essa ocupação de cadeiras, a gente tem basicamente essas 3 fases aqui. Bem, na primeira fase, eu vejo os partidos que ocuparam 100%, que tiveram 100% do quociente eleitoral no mínimo, tá? E se esse partido possui em suas fileiras candidatos que fizeram 10% desse quociente eleitoral. Legal. A partir disso, eu vou ver, faço aquela divisão lá, a cada 12 mil uma cadeira e vou ocupando. Se nessa primeira fase a gente não conseguiu ocupar as 10 cadeiras, eu passo para a segunda fase, depois eu passo para uma terceira fase. Se quiser se aprofundar sobre quociente eleitoral, dá uma olhada aqui nos vídeos, não é a intenção do vídeo, né? Desse vídeo aqui. A nossa intenção é descobrir, afinal, o que significa o tal do candidato escadinha, né? O que significa o candidato escadinha? Bem, o candidato escadinha, ele serve, né? E aí, inclusive, se tem acusações de que eles recebem, possam receber dinheiro, a nossa ideia é que não é investigar isso, é receber dinheiro não. É saber que na prática esse fenômeno existe, com intenção ou sem intenção, de eleger um candidato forte daquele partido. Perceba, o partido, no nosso exemplo, para ter direito a uma cadeira, ele precisa de 6 mil votos. Então, de nada adianta um candidato super bem votado, e num exemplo ao extremo fez, por exemplo, 5.999 votos, de nada vai adiantar, porque o partido precisa de, no mínimo, 6 mil para alcançar uma cadeira. E supondo que o partido B, a gente tem 3 candidatos, que cada candidato fez 2 mil, então, a despeito do partido B do candidato do partido B ter menos votos do que esse exemplo aqui extremado nosso, né, esse exemplo extremado aqui de 5.999
votos, não vai levar uma cadeira. Então, o candidato escadinha, ele serve para impulsionar o candidato mais bem votado daquele partido. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem esse candidato aqui, que eu vou chamar de candidato número 1, candidato número 2, candidato número 3, candidato número 4, candidato número 5 e candidato número 6. Então, desses 6 candidatos aqui, a gente tem o candidato número 1, né, que foi muito bem votado, com 4.000 votos. Mas lembra que a gente depende do quociente eleitoral, a gente depende de 6.000 votos para ocupar uma cadeira. Então, esses demais candidatos aqui, o candidato 2, o candidato 3, o 4, o 5 e o 6, servem de escadinha para chegar nos 6.000, de modo que esse candidato número 1 seja eleito por aquele partido, né? E aí a gente tem diversas acusações de que o candidato 2, 3, 4, 5 e 6 já sabem da expectativa que não vão ser eleitos, mas que vão puxar de alguma forma algum voto, de repente são líderes comunitários, enfim, líderes de sindicatos ou patronal ou sindicato também de trabalhadores, enfim, às vezes são candidatos que têm um local, né, tem um local ali específico de voto e serve para puxar o voto, o quociente eleitoral para aqueles candidatos que têm reais chances dentro do partido. Então, com isso se denominou aí o chamado de candidato escadinha, né? Esse seria aí o candidato escadinha. Então, a grosso modo, essa figura acho que representa muito a questão do candidato escadinha, né? A gente tem um candidato aqui mais forte, aqui em cima, e os demais candidatos, de uma certa forma, ajudando o candidato mais forte do partido a ser eleito por aquela agremiação. Tá bom, meus amigos? Então, isso aí que significa candidato escadinha, certo? Não se esqueçam aí, por favor, de se inscrever no canal. Se gostou do vídeo, né? Chegou até aqui é porque você gostou do vídeo, então ajuda o canal, dá o like, compartilha, se inscreve aí, ativa as notificações, porque com isso o YouTube vai entender que você tem interesse no vídeo, tem interesse no canal e vai te notificar, tá bom? Não se esquece que para a prática, tanto para a prática eleitoral quanto para concurso público, inclusive a gente está com uma turma de revisões por jurisprudência no TSE, e continua lá nossa oficina de prática eleitoral. Os links vão ficar aqui na descrição para você se aprofundar em direito eleitoral, para quem quer fazer prática, né, advogados, assessores, enfim, o link vai ficar aqui da nossa oficina de direito eleitoral. A gente tem um grupo constante de tirar dúvidas, né, videoaulas, materiais, súmulas organizadas por assunto, e também questões de concurso por assunto, em outro curso, obviamente, voltado para concurseiros, tá bom? Não se esqueçam, o link vai ficar aqui na descrição, certo? Forte abraço e até a próxima.